Por que a minha empresa não decola? Você já se fez essa pergunta? Afinal de contas, qual o segredo das empresas que voam alto? Independente do setor. Pode ser o nosso, de prestação de serviços, ou pode ser outros, panificadoras, açougues, supermercados. Por que em qualquer ramo de atividade a gente sempre observa negócios que prosperam, expandem, crescimento constante, e outros que não passam de um ano, que caem no fracasso? Ao longo do meu tempo de trajetória, seja como empresário ou ainda como formador de líderes, desenvolvedor de empresários, eu pude perceber quantos erros extremamente evitáveis não são por falta de informações simples, básicas como essa. Você, empresário, está atento a esses detalhes? Afinal de contas, você sabe quais os erros que você pode evitar? Você não precisa cometê-los na prática e, consequentemente, evitando esses erros, você vai ganhar tempo, você vai economizar dinheiro, você vai economizar energia. Uma outra pergunta, que acho que todo empresário, do mais iniciante ao mais experiente, deveria se fazer. Depois que uma empresa dá certo, digamos assim, depois que uma empresa decola, ela pode cair? Se pode, para o que eu preciso estar preparado para evitar que isso aconteça com a minha empresa? Você realmente está atento às vantagens que existe de ser um empresário? Tudo aquilo que te motivou lá atrás, antes de entrar nessa jornada, a abraçar essa oportunidade, eu vou ser dono do meu negócio. Você, até hoje, independente da situação em que esteja enfrentando no momento, está empolgado com isso? Está focando nestas oportunidades? Ou cansado, abatido com os vários problemas que todos os negócios enfrentam, você já está se entregando? Bom, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Muito prazer, me chamo Guilherme e eu tenho um conteúdo sensacional para entregar para você nesta videoaula. Fique comigo até o final e você vai aprender, você vai refletir sobre 4 pontos básicos que explicam por que uma empresa não decola. Ao longo dos meus anos, como eu disse anteriormente, de experiência nessa área, vários empresários que fizeram parte das minhas operações, parceiros representantes que eu tive e tenho nos meus negócios, eu pude notar com muita clareza o quão alguns dos destaques se destacavam em função desses 4 pilares e outros que às vezes, infelizmente, até caíam no fracasso, fracassavam por negligenciar isso. São eles: uma capacidade de gestão de pessoas diferenciadas, uma habilidade com gestão financeira. Veja, em nada eu estou dizendo especialidade, ser o exímio gestor. Não, não. Eu estou falando apenas de fazer bem feito. Além disso, o terceiro ponto-chave, gestão estratégica. Quantos dos melhores empresários que eu vejo no meu segmento, você observa uma capacidade de pensar, de planejar, de se preparar para tomar decisões. Eu vou falar mais adiante. E por fim, mas tão importante quanto gestão de marketing. Você observa uma velocidade maior, em alguns casos, destes empresários que atuam com a gente, no amadurecimento das suas ações de marketing. Seja gerar leads melhores, seja ter uma administração melhor desta relação com o seu cliente como um todo. Então, trabalhe esses 4 pontos na sua empresa. Invista nisso, seja buscando conhecimento. Se você ainda está naquele patamar de empresa em que muitas coisas são concentradas em você, e está tudo bem, é normal, né? Cada um a seu tempo é que vai conseguindo delegar certas funções, ou não, se você já é uma empresa mais madura e já tem capacidade, por que não, de trazer pessoas com esse conhecimento e delegar essas responsabilidades. Então, quando se fala de gestão de pessoas, se fala muito de liderança forte. Se você quer decolar a sua empresa, se você quer alcançar marcas expressivas, crescimento na sua operação, faturamento, margem de lucro, seja o que for, você precisa entender que você tem que ser um formador de equipe. E como ser um formador de equipe se você não tiver uma liderança forte? As melhores empresas que fazem parte da minha operação, você observa frequentemente uma capacidade de vender a ideia da carreira. Eles conseguem atrair profissionais, na maioria das vezes, inclusive sem experiência. São pessoas que nunca tiveram contato com o produto que vão trabalhar, mas o líder ou a liderança desta empresa tem
aquela habilidade de despertar nas pessoas esse ímpeto por uma carreira que ele pode escrever ali, por ganhos mais elevados que ele pode alcançar ali. Isso eu chamo de vender bem o projeto para os seus funcionários. Você já deve ter ouvido falar isso em outras ocasiões, né? O primeiro cliente de um negócio não é aquele que entra e adquire o produto, mas sim o funcionário. Então essa liderança forte, essa liderança visionária vai fazer toda a diferença no engajamento das pessoas. Uma liderança forte é aquela que não tem vaidade, que não vai competir com os seus funcionários, quem é mais ou quem é menos importante. Não, não. O líder, ele quer valorizar, ele quer reconhecer o seu time. Então, ele está sempre buscando meios para isso, seja propondo desafios que, se são alcançados, o reverenciamento para o seu funcionário vai ter, a honraria para o seu funcionário vai ter, até outras coisas mais simples, como campanhas de motivação do tipo que leva a premiações por metas alcançadas, enfim, pense nisso. Quanto mais você se especializar em entender de gente, mais você irá fortalecer o seu negócio. Ao contrário de uma liderança fraca, que geralmente se é observado naquelas empresas que não conseguem bons funcionários, que não conseguem alavancar os seus resultados. Você vê ali que muitas vezes a raiz de todo esse mal é uma liderança com uma postura ruim, que não é exemplo. Uma liderança que é ausente do dia a dia da operação. É aquele cara que, eventualmente, eu falo em outros conteúdos meus, que entendeu tudo errado, né? Ele era, quem sabe, lá um vendedor, e quando foi buscar o crescimento, e quem sabe até por méritos conseguiu, ele achava que agora ele poderia trabalhar pouco e que ele ganharia muito mais, e não é assim que funciona. Então essa ausência da liderança leva a um time sem uma unidade, né, sem um objetivo em comum. Outros casos se observa lideranças que sabotam os seus próprios funcionários. Não sei te explicar claramente o porquê. Talvez medo do funcionário ficar tão bom e perder, né? Aquela frase, se eu investir nas pessoas e elas saírem. Mas pior do que isso é você não investir e elas ficarem. Então, se observa muito esse contraponto. Querem culpar pessoas que não querem trabalhar, cliente que está cada vez mais difícil, quando na verdade o melhor caminho é você assumir a responsabilidade. O líder é o responsável pela transformação do seu negócio. E aí você é um empresário e concomitantemente precisa acumular a função de liderar o time, por que não? Faz todo sentido. Você então, ao invés de ficar procurando líderes fortes aí fora, que de repente até tenha, mas não é tão fácil e nem tão pouco barato para atrair. Você precisa primeiro se tornar esse líder. E aí, começar a formar esses líderes dentro da sua empresa. Esse ponto que eu destaco é muito bem retratado no livro Feitas para Durar. Segundo o autor, ou melhor, segundo os autores, veja, não são as circunstâncias que fazem o resultado, são as pessoas. E você nesse momento como é que está aí? Está sem pessoas para fazer o resultado do seu negócio crescer? Pergunte para você primeiro. Olhe para dentro onde está o problema. O que está faltando na sua liderança? Esse é o pilar de gestão de pessoas. Trabalhe isso e os seus resultados vão mudar. Gestão financeira é outro ponto muito importante se ressaltar. Pessoal, de todas as empresas, ao longo desses mais de 15 anos, como formador de empresários, formador de líderes, eu diria que nem 10% das empresas que fracassaram, o problema foi falta de recurso financeiro. O que eu quero dizer? A empresa não vendeu, não tinha cliente, não tinha faturamento. Não, não. Eu tenho, inclusive, casos que as empresas chegaram até a se destacar, quem sabe em alguns momentos, sendo campeãs de vendas, alcançando marcas expressivas, mas em função de uma má gestão financeira caíram no fracasso. Então, cuidado, sua empresa está faturando, isso não significa que você está mandando bem na gestão financeira. E mandar bem na gestão financeira vai evitar, inclusive, de comprometer a sua capacidade de gestão de pessoas, porque quantas vezes eu já vi empresários surtarem e perder aquilo que talvez eles tinham de melhor, que era a capacidade de motivar o time, que era a capacidade de engajar o time. Por quê? Porque estavam desesperados por conta de problemas financeiros na empresa. Fluxo de caixa estourado, enfim. Então pense nisso. Não é só uma questão de faturar mais, é o primeiro passo. Claro que se a sua empresa não tem faturamento, nesse momento, a sua reflexão no que eu estou falando é, depois eu me preocupo com isso. Primeiro eu preciso fazer dinheiro entrar. Claro, você tem que trazer faturamento para casa, mas avance essas ações. Não é só trazer o dinheiro, é como você vai cuidar desse dinheiro que vai fazer
toda a diferença. Muitos problemas financeiros nas empresas que eu vi fracassarem ou não decolarem, ou fracassar depois que chegou em algum patamar, não raro, confundem faturamento com lucro e aí, sei lá, né? Como diz os velhos ditados, lugar do dinheiro é no bolso, não na cabeça. Se o dinheiro sobe para sua cabeça, se você tem uma empresa que faturou 100 mil no mês, mas pensa que esse 100 mil, que é um dinheiro da empresa, é seu, o que acontece com o seu padrão de vida? Ele sobe. Você passa a ser um dono mais caro, que é um outro problema muito comum em muitas empresas. Se você é um dono caro, porque o seu padrão de vida é muito alto, quem vai arcar com essas consequências? É o seu negócio. E quer ver uma fórmula simples de você perguntar a si mesmo: será que eu sou um dono caro para minha empresa? É simples. Eu ensino isso nas minhas consultorias de gestão financeira. Pergunte a si mesmo: se você parasse hoje, não trabalho mais na minha empresa. Eu vou contratar alguém, digamos que você tenha essa pessoa no radar, você confie nela, ela tenha o mesmo potencial que você para fazer as coisas, enfim, eu vou contratar alguém para fazer na minha empresa tudo o que eu faço. Pronto. A pergunta é: quanto você pagaria para essa pessoa? Se você pagaria para ela bem menos do que a sua empresa te paga hoje, você já encontrou a resposta. Você é um dono caro. E o dinheiro é da sua empresa, consequentemente, o dinheiro é do dono, desde que no momento certo, você faz com ele o que você quiser? Claro, mas entenda que as suas decisões financeiras no seu negócio vai proporcionar impacto. Então, se você abrir mão de se enriquecer agora, para ter mais lá na frente, a sua empresa vai ter mais poder financeiro no agora, a sua empresa vai estar mais preparada para momentos de instabilidade ou, o contrário, vai estar preparada para oportunidades de crescimento que pode surgir no mercado. Vai fazer a diferença para você? É um caminho que se deveria seguir. Não, a maioria das pessoas querem o imediato, né? Querem o agora. E, inclusive na nossa área, né? Por exemplo, de consórcio, muito se reclama que os clientes são imediatistas, que os clientes querem tudo para ontem. Sim, mas às vezes, não raro, você observa que o vendedor também é assim, que o gestor da empresa também é assim. Mas a boa notícia é que dá para mudar. Muitos empresários não têm noções mínimas de indicadores financeiros básicos. Quantas mentorias eu já fiz, quantos treinamentos eu já dei, em que eu percebo essa dificuldade no pessoal. Acham que para a empresa ter lucro, ela não pode vender menos que X, quando, na verdade, a metade disso essa empresa já está dando lucro. Ah, Guilherme, mas nossa, sério? Quer dizer, eu fui fazer os cálculos, eu aprendi aqui agora, quer dizer que a metade do que eu pensava que a minha empresa precisava vender, ela já tem lucro. Eu nem gostei de saber disso, porque eu preferia a pressão de achar que era muito mais. Tudo bem, esse é o seu jeito de funcionar, ok, não é o meu. Eu quero saber a verdade, eu quero saber a realidade. Eu não preciso achar que para minha empresa ser lucrativa, ela tem que vender o dobro do que ela realmente precisa. Aqui na contabilidade, nós chamamos esse indicador de ponto de equilíbrio. É quando você consegue fazer um cálculo, isso eu também ensino nas minhas consultorias de gestão financeira, e onde esse cálculo vai te dar um valor exato de qual é a margem de produção, de quanto de faturamento que a sua empresa tem que atingir para que aí ela não tenha nem lucro e nem prejuízo, mas ela vai ter pago todas as suas obrigações, todos os seus custos fixos, todos os seus custos variáveis. O que isso muda? Se um empresário, de novo, como falei anteriormente, não estou dizendo ser um especialista, mas ter noções básicas. O que isso muda em muitos empresários? Vou te dar um exemplo da minha área. Quantas vezes eu tive pessoas na minha equipe desmotivadas, pensando em mudar de ramo, porque pensava, julgava que o seu negócio estava ruim. E quando iriam pensar em outros negócios, se fizessem um estudo mais a fundo, veriam que lá seria muito mais difícil. Seja por uma estrutura de custo que é muito mais complexo, seja por uma gestão de estoque, porque às vezes é uma área em que você tem que trabalhar com estoque de mercadoria, diferente da nossa, que é a prestação de serviço. Então, galera, entender de indicadores básicos, busquem esse conhecimento, isso vai ajudar vocês. Quais são os custos fixos totais da minha empresa? Quais são os custos variáveis da minha empresa? Consequentemente, a partir daqui, você consegue definir qual a sua margem de contribuição. Te parece difícil? Te parece complexo? Fique tranquilo, parecia para mim também. Até eu começar gradativamente a me aprofundar um pouco mais no assunto. E aí tudo foi clareando. E aí, como num carro que você está dirigindo na estrada à noite, com o seu farol ou apagado,
ou para não piorar mais o exemplo, falhando, sabe? Não iluminando bem como precisava. E aí você está ali no sacrifício, dirigindo, tentando definir para onde você vai. Não, não, agora você conseguiu, você ligou direito o farol e agora continua o desafio da concentração, de conduzir o carro para onde precisa ir, todo o cuidado que isso requer. Mas agora você está enxergando, você sabe para onde você está indo com mais clareza. A gestão financeira proporciona isso para o empresário. Então para com esse papo, para com esse negócio que não, meu negócio é quer vender. Não, eu não quero saber disso, isso aí é muito chato. Você quer ser um empresário bem-sucedido? Você quer fazer a sua empresa prosperar? Você tem que ter boas noções de tudo. Não dá para saber tudo, não dá para ser especialista em tudo, mas boas noções, quanto mais melhor. E aí você define. Eu tenho noções, eu entendo o que eu acho necessário entender disso e quero cuidar. Não, eu vou pagar alguém para cuidar para mim. Ok, aí é a decisão de cada empresário. Um erro muito juvenil. Algumas empresas têm anos e até hoje atuam dessa forma. Você chega lá e isso explica um pouco, né, do exemplo anterior, né? Acha que a empresa não está dando lucro, acha que para a empresa ter lucro ela tem que produzir o dobro do que realmente precisava, muitas das vezes por conta de um erro básico desse. Até hoje, se é que deveria a empresa ter nascido assim, mas até hoje, contas básicas de casa, cartão de crédito, energia, condomínio, aluguel, tudo do dono é pago na conta da empresa. De maneira que até para você ajudar a mapear os custos dessa empresa, definir os indicadores mais básicos, fica difícil, porque o extrato é uma bagunça, né? Tá tudo misturado, não se sabe para onde que está indo o dinheiro. Então, o indicador mais básico para ser medido, e eu já vi empresas que não medem, mas é o mais básico, é quanto que está faturando. Você sabe quanto que a sua empresa está faturando? Beleza. Mas mais do que isso, você precisa saber quanto que ela está gastando. Você precisa saber a última linha. Como é que você vai saber a última linha? O lucro. Se o resultado está lá de zero ou está lá de negativo, mas não está. Porque o que foi gasto pagando contas pessoais, isso deveria ser distribuição de lucro. Então você tem um negócio lucrativo. Você só não está vendo, você só não está medindo. Isso coloca o empresário em desespero. Isso coloca o empresário maluco e não raro desmotivado. Então, siga essas dicas, essas bases, se bem implementadas na sua gestão financeira, você vai ter muito mais profissionalismo para conduzir as suas operações. E você sabe por quê que alguns gestores financeiros são bons, são diferenciados ou vão até além, começam a se tornar especialistas e outros não? Eu percebi, seja em mim, boa parte deles, ou naqueles melhores que fizeram e fazem parte das operações comigo, eu percebi 4 decisões básicas que esses líderes, que esses empresários tomam na gestão financeira dos seus negócios. A primeira delas, tem alguns casos em que o empresário está muito preocupado em ser rico, ou até pior, eu vou adaptar um pouco essa minha frase. Eles estão muito preocupados em parecer ser ricos. Isso coloca uma pressa em sentir prazer pelo dinheiro, que consequentemente te leva a antecipar a realização de sonhos, que é legítimo, é um direito seu, é lógico, mas por que não pensar no melhor momento? E acaba fazendo com que se tornem empresários ricos de empresas pobres. Outra decisão diferente dos melhores gestores. Não confundem ambição com ganância. Não tem nada de errado em você querer ser rico. Pelo contrário, e está até certo. Ninguém tem que valorizar a pobreza, ninguém tem que gostar da pobreza, tem que respeitar o pobre. Ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Mas desejar riqueza, buscar riqueza, o que tem de errado nisso? Desde que seja por ambição, não por ganância. Se torna ganância, aí você vai passar por cima das pessoas, aí você vai passar por cima dos clientes, você vai fazer besteira e vai ter consequências. Então, os melhores gestores financeiros, não, isso aqui é ganância, eu não quero. Eu quero o que é meu, o que é dele. Outra decisão que faz toda a diferença. Não estão preocupados em disputar quem tem mais, quem tem o melhor carro, quem tem o melhor celular, quem faz a melhor viagem. Gente, essa é a melhor forma de você se lascar. Você querer tomar decisões financeiras da sua vida baseado naquilo que parece que são decisões tomadas pelos outros. No fim das contas, ninguém sabe o extrato bancário de ninguém. Então, cuidado, disputar quem tem mais só vai te levar a decisões de impulso, a comprar passivos e, consequentemente, tornar a sua vida cada vez mais pesada. E, por fim, os melhores gestores financeiros, né? Claro, acho que está evidente isso para todo mundo. Ninguém nasce
um excelente gestor financeiro. Você precisa tomar a decisão de se aprimorar. E como? Investindo na busca por uma inteligência financeira. Para isso, educação financeira. E que está tudo bem se você não tem. Eu não tinha. Algumas das minhas habilidades, limitadas inclusive, em relação a dinheiro, uma que me ajudou a não passar por apuros, que vi muitas pessoas em minha volta passar, foi só a de conter os meus gastos. Eu sempre tive um pouco mais de medo, devido, quem sabe, aos altos e baixos que eu vivi na minha criação com os meus pais, momentos menos pobres, momentos extremamente pobres. Então, eu pude tangibilizar, sabe, aquela situação em que parece que a coisa está melhor, você tem um pouco mais de fartura na hora de se alimentar, mas de repente, eu criança, não entendia bem, é claro, não tem mais. Não sei, talvez mais velho, numa fase melhor financeira, pode ser que lá no meu íntimo ficava esse receio. Pô, tá tudo bem, mas cuidado, porque pode não ficar. Isso eu acredito que me ajudou a demorar a elevar o meu padrão de vida. Claro que hoje eu tenho um padrão de vida maior do que eu tinha lá atrás, mas eu percebo, inclusive, ao analisar o meu entorno, os meus pares, que eu tenho um padrão de vida, quem sabe, mais moderado que muito. Só que isso não é o bastante para definir que você tem uma inteligência financeira, é preciso ir além. Por que não desenvolver mais e mais habilidade para ganhar mais? Desenvolver mais e mais habilidade daquele dinheiro que sobra, se agora você ganha mais do que gasta, pegar isso que sobra e investir. Então, siga essas dicas e com certeza você verá um grande desenvolvimento, não só na sua empresa, nós estamos falando de inteligência financeira, também, por que não, nas suas finanças pessoais. E essa dica que eu estou te dando é muito bem ilustrada no livro Pai Rico, Pai Pobre, a importância da educação financeira. Se você não tem ainda um mindset, se você ainda não está bem avançado nessa sua relação com o dinheiro, sabia que você é o normal? Sim, galera. Nós não temos educação financeira na nossa escola, né, na nossa casa, a não ser em exceção. Então tá aí uma das razões pelas quais os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres e a classe média luta contra as dívidas, é que dinheiro não é ensinado na escola, não é ensinado em casa. Tá? Então, porque não fomos treinados para isso no passado, estamos fadados a viver com dificuldade financeira? Ou eu posso fazer algo de agora em diante? Claro que pode. Eu comecei a minha vida, vamos dizer assim, profissional mesmo como investidor aos 33. Quando você viu na minha apresentação inicial, hoje eu sou investidor no mercado financeiro. Quisera eu, quem sabe, ter acesso a um conteúdo desse, não tem desculpa, né? Não é porque eu estou trazendo esse conteúdo para vocês que ninguém tenha trazido para mim lá atrás. Talvez trouxeram, mas a minha mente estava tão fechada que eu não consegui nem perceber aquilo. Mas se eu tivesse desenvolvido a minha mentalidade financeira para pegar dinheiro e transformá-lo em dinheiro de uma forma passiva, investindo. Até então, exceto por uma previdência privada que eu fiz mais ou menos para os meus 25 anos, mas eu não sabia o que eu estava fazendo, simplesmente cheguei lá com o meu gerente, autorizei que descontasse débito automático todo mês um valor para minha previdência privada. Exceto isso, todo o dinheiro que eu ganhei na minha vida foi trabalhando. Até os 33, conscientemente, eu não tinha a disciplina de colocar o dinheiro para trabalhar para mim. Eu não comecei a partir dos 33, por que você não pode agora? A partir da idade que você está nesse momento. Basta você querer, basta você dar os primeiros passos. Bom, gestão estratégica nem se fala, pessoal. Um grande mal em muitas empresas, onde os donos, os líderes, são talentosos, são pessoas com uma força, com uma raça, com uma vontade de fazer as coisas acontecer, sem medida, mas infelizmente, por negligenciar a estratégia, acabam apanhando mais do que precisava, alguns, infelizmente, não resistindo a esses baques e fracassando. Então, as melhores empresas vão por mim. Quer fazer o seu negócio decolar? Implemente a disciplina de planejar o seu negócio. Gestão estratégica. Nós estamos falando plano de negócio. Você tem que imaginar o seu semestre. Você tem que colocar no papel quais são as metas e agora definir as ações que você vai ter que executar, porque não é colocar o objetivo que, consequentemente, você vai alcançar esse objetivo.
As ações é que vão te levar até ele. Só que tudo isso perpassa por uma gestão estratégica. É preciso introduzir a disciplina de pensar no nosso negócio. Não pode ser só improviso, tem que ter o improviso. Mas muitas das empresas que trabalharam comigo e que tiveram dificuldade, eu via que o padrão era improvisar, que as coisas mudavam toda hora. Não tinha controle daquilo que se executava, não tinha análise de risco. As decisões eram tomadas baseado no impulso. Não se tentava prever o futuro. A gente sabe que não dá para prever o futuro, mas a gente tenta fazer 3, 4, 5 previsões de probabilidade, se preparar para aquilo. Decisões tomadas sem análise, sem nenhum estudo. Vou dar um exemplo. Você, empresário, conhece outro empresário. A grosso modo, percebe que lá na empresa tal a comissão é diferente da sua, é menor. E aí você, estou pagando muito para os meus funcionários. Chega lá e muda. Daí a pouco, descobre numa outra empresa que o jeito de atender um cliente é diferente. E veja bem, pessoal, eu não estou falando nesses exemplos aqui que o errado é o João, que o certo é o Zezinho. Eu só estou te trazendo um insight de que eu tenho, é super saudável, que analisar outros negócios. Há práticas, inclusive, de empresas que são de setores totalmente diferentes do meu, que eu posso analisar essas práticas e implementar no meu negócio, mas não sem preparo. Essa é uma decisão que precisa ser analisada, que precisa ser planejada para ser tomada. Quer ver outro exemplo? Expansão. De repente, decide-se que quer abrir uma filial. Por que você quer abrir uma filial? Você tem a quantidade de gente necessária para isso? Você tem a quantidade de recurso financeiro necessário para isso? Tudo isso aqui nós estamos falando de estratégia, de gestão estratégica. Então, introduza essa disciplina no seu negócio. Planeje as suas ações e você vai ver um nível de segurança maior. E não é ficar planejando só, apesar de eu ter dado o exemplo de 6 meses, não é planejar só o curto prazo, não. Planeje o médio e o longo prazo. Como é que você vê a sua empresa daqui 5 anos? Você já deve ter ouvido falar de vários e vários cases de empresas que não duram, que não sobrevivem a nem um ano. Então, se você que está assistindo esse vídeo tem uma empresa A2, olha o quanto você já é vitorioso. Imagine, então, se você tem 2 anos de empresa sem nunca ter planejado ela profissionalmente. Para onde você pode levar a sua empresa se a partir de agora você passar a planejá-la melhor. E as consequências de uma falta de gestão estratégica são várias e graves, né? Como, por exemplo, o que eu citei agora há pouco. Mudar absurdamente, abruptamente as condições de trabalho que você tem para sua equipe. Isso é ruim, porque é sensível, né? Equipe de vendas, então, né? É igual criança, né? Você dá algo e depois tira. É igual criancinha que você dá um doce e tira da boca dela. Não pode. Então, na hora de definir o que você vai pagar, defina bem, faça os cálculos, dá para fazer isso mesmo. Na hora de definir premiações, tudo com planejamento para que você não tenha que ficar dando e tirando, porque isso afeta. A falta de gestão estratégica isso é terrível, porque é desgastante, é desmotivador, leva o empresário a misturar, ele confunde fatores, que todos os negócios são afetados por fatores. Só que existem fatores internos e externos. A diferença de um para o outro, eu também falo na consultoria de gestão estratégica. Eu uso como base para a consultoria que é dada a análise SWOT. Ela nos ajuda a mapear fatores externos. Como é que eu defino quais são fatores externos? São fatores que eu não tomo decisões, eu não controlo. E fatores externos são situações que estão acontecendo no meu negócio, mas que eu tomo decisão, eu controlo. Eu posso não estar tomando porque estou sendo omisso, mas eu tenho o controle daquilo. Quando não se tem gestão estratégica, quando não se estuda gestão estratégica, o que acontece? Você não sabe nem diferenciar um do outro. Aí eu vejo lá o empresário tentando controlar coisa que ele não pode controlar, que não está no poder dele. E deixando de controlar situações que ele pode, que ele poderia. Mas aí ele está cansado, mas aí ele está desanimado. Isso vai te ajudar, sem dúvida alguma, não é a não ter problemas, porque os problemas vão continuar sempre. Só que com mais profissionalismo, com um foco nesses 4 pilares, o que vai acontecer é que todo e qualquer problema, se você geralmente surta diante dessas pressões, você vai começar ou a não surtar mais, ou surtar, mas se recompor mais rápido. Sabe por quê? Porque você tem um pouco mais de confiança, porque você tem um pouco mais de domínio de tudo, porque você está
por que não, um pouco mais no controle da situação. E a gestão de marketing? Gestão de marketing é a alma, né, gente? É claro que todos os 4 pilares são importantes, mas especialmente falando de gestão de marketing, a primeira coisa que nos remete como reflexão é a prospecção de cliente, né? É a maneira com que eu avanço o meu cliente no funil de venda. Se eu não tenho um cliente comprando, eu não tenho faturamento. Se eu não tenho faturamento, eu não vou ter gestão financeira. Eu não vou ter gestão estratégica, não vou ter nada. Então, o marketing é fundamental para o seu negócio dar certo. É claro que tem que andar, né, os 4 pilares em equilíbrio. Muitas empresas que a gente tem na nossa operação, a gente observa uma maturidade maior na questão do marketing e quem está lá fora, quem sabe tendo noções dos resultados que se é construído ali dentro, fica se perguntando por que, não entende. E muitas vezes é isso. Ali você observa uma empresa que tem um funil de vendas melhor definido. A equipe sabe o passo a passo que tem que ser feito, desde a prospecção de um lead no topo do funil até o momento final do fechamento com esse cliente no fundo do funil. O endomarketing, que fala, né, da relação da empresa com o seu primeiro cliente, como eu disse anteriormente. O primeiro cliente, ele tem que comprar o seu produto, ele tem que comprar a sua empresa, porque se ele não fizer isso, ele não vai vender para o cliente que está lá fora. Então, a maneira com que você define plano de treinamento, premiações, incentivo, plano de carreira, toda essa relação que cria laços fortes com o seu colaborador está dentro da sua gestão de marketing. Como é que você tem feito esse trabalho aí dentro? Investimentos em geração de leads. Quantas equipes até hoje? Eu não tenho verba para gerar lead, não. Isso é muito caro. Caro, pessoal, é não vender. Comece a desenvolver um pouco melhor os indicadores básicos que eu mencionei na gestão financeira. O ROI, por exemplo, uma empresa ter dificuldade. Tudo bem, galera, cada uma no seu nível, no seu porte do momento. Tá? Mas vai tentando avançar, pensa comigo. Vamos imaginar que te parece muito R$ 3.000 para você investir em geração de lead. Eu tenho empresas na nossa operação aqui que investem muito mais do que isso. Quer vender o que eles vendem? Claro que eu não estou afirmando que é só rasgar dinheiro. Não adianta a gente ter um bom plano de geração de lead, uma boa verba para marketing na hora de gerar lead, se eu não tiver uma equipe bem preparada para atender esse lead. Eu vou rasgar dinheiro. Tá? Mas não se deveria ter medo de investir para gerar leads se eu tenho uma equipe boa, uma equipe bem treinada, porque o ROI é absurdo. O retorno sobre esse valor investido, dependendo do que você reverter de venda, é absurdo. Vale o investimento. Muito mais do que, de repente, você ficar batendo cabeça só com os leads de graça, né? Ele é de graça porque você tem a sensação que não está botando dinheiro para gerar o lead. Mas a equipe que está trabalhando esse cliente, insistindo, um lead que muitas vezes não tem futuro, qual o custo disso? Absurdo. Quais são os motivos de perdas dos leads na sua empresa? Está bem mapeado? Você só consegue fazer isso se você tiver um processo de funil de vendas maduro. Você já tem CRM na sua empresa? Ou até hoje você está no papelzinho? O vendedor saiu, aí a empresa perde todos os leads que estava com esse vendedor, porque por um descuido meu, o vendedor pediu demissão, ou eu o demiti e não lembrei de pegar os leads com eles. Tudo porque você não tem um CRM. Você está com dó de investir num CRM que, de repente, é muito mais em conta do que você imagina. Principalmente se você colocar na balança os leads perdidos, que quando a gente entende o motivo de perda e faz uma rotatividade desses leads, coloca na mão de um outro vendedor, de repente esse lead vira venda. Quantos leads são gerados por mês na sua empresa? Quantas reuniões são agendadas? Quantas ligações são realizadas? Todas essas etapas do funil de vendas conectam, convergem com o que você quer de venda no fundo do seu funil. Então, já vi várias vezes, né? Representantes, qual a sua meta? Fala para mim, eu quero vender esse mês 20 cotas de consórcio. Beleza, você já parou para pensar quantas reuniões você tem que fazer? Você não vai fechar 20 vendas se você fizer 20 reuniões. As etapas anteriores é que vão trazer uma parte delas para a próxima fase. Então, isso é gestão de marketing. Amadurecer tudo isso na sua empresa vai fazer toda a diferença para você alcançar marcas mais expressivas. Então, são aí 4 pilares, 4 dicas importantes que, se você executar com excelência, com afinco, você vai fazer o seu negócio prosperar. Eu sei que todo mundo quer fazer o seu negócio decolar, claro, né? Empresa, como disse meu professor, nunca vou me esquecer dessa frase,
Ninguém abre uma empresa para fracassar. É igual casamento. Negócio é igual casamento. Você já viu alguém falando em casar para se separar? E tudo bem, às vezes ainda acontece. Mas é isso. Você quer uma empresa para prosperar, você quer uma empresa feita para durar. As ações têm que ser coerentes para esse objetivo. Depende, acima de tudo, primeiro de você, dono da empresa, fundador da empresa, tem que acumular várias funções mesmo, é isso. Cuidado, não tenha pressa para sair delegando toda e qualquer função, especialmente delegar funções que de repente não é o momento de delegar. Eu vejo isso acontecer, talvez entraria aí dentro de gestão de pessoas, eu delegar uma tarefa que ainda não é o momento, a pessoa não está apta para aquilo, mas uma outra que eu estou cuidando, muito menos relevante, eu já deveria ter delegado há muito tempo para me liberar tempo para cuidar disso aqui. Então, fazer o seu negócio dar certo depende primeiro de você. A partir daí, você vai conseguir mobilizar pessoas, e isso é gradual, é trabalhoso mesmo. Você, na hora de formar a equipe, vai mais errar nas suas apostas do que acertar. O segredo é persistir, o segredo é continuar. O segredo é você agarrar as vantagens de ser um empresário. Se você assumiu esse desafio e nesse momento está passando dificuldade, está desanimado, quem sabe arrependido, não raro isso aconteceu com muitos trabalhando comigo. O segredo é esquece, ignora os problemas. Esquece e ignora no sentido de não abrace eles. Lembra do que te motivou a agarrar essa oportunidade. O que te motivou a agarrar essas oportunidades não mudou. Elas continuam lá. Eu vejo várias razões para ser um empresário. Não, eu não acho que é para qualquer um, mas eu vejo várias razões que motiva a ser empresário. Por que não? Essa é uma grande motivação. As pessoas mais ricas do mundo, fala para mim qual é empregado. E não tem nada de errado em ser empregado. Tem pessoas que não têm perfil para tomar risco, para empreender. E são empregados e ganham bem. Mas a minha pergunta foi clara. Você conhece alguns dos mais ricos do mundo que são empregados? Ou, coincidentemente, todos são empresários? Todos são líderes? No nosso caso específico, talvez o que pode estar faltando é isso. Você focar um pouco mais nas oportunidades, nos bônus que você tem para se beneficiar. Os ônus, os desafios vão continuar existindo. Olhe, observe, mas não foque. Supere-os. Olha ali, algo que me motivou e me motiva até hoje. Eu lembro no meu tempo de representante, essa foi talvez uma das minhas principais estratégias, né? Talvez um dos meus principais alvos. Caramba, como vendedor, eu ganho comissão, já acho top, né? Não tem limite para o quanto eu posso ganhar. Quanto mais eu vender, mais eu ganho. Mas agora, como representante, como empresário, tudo que a minha equipe vender, eu vou ter uma comissão, parte eu pago à equipe e o que sobrar é um ganho para mim. Isso é mentira? Isso estava errado? Ah, beleza. Tem que conseguir formar a equipe. Se vira! Vai trabalhar mais, acorda mais cedo, para mais tarde, vai aprender o que você ainda não sabe, se mexa e você vai ver que esse bônus vai chegar para você. O que mais é vantagem em ser empresário? Veja aí, eu estou com dificuldade para formar equipe, as vendas não estão acontecendo, meu time está devagar. Não, 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 não. Não é que o seu time está devagar, é que você está devagar. Representante nenhum, empresário nenhum tem desculpa para não ter venda, galera. Por que você não está vendendo? Porque se você estiver vendendo, olha um plus. Você tem uma venda com uma comissão bem maior do que quando você era vendedor e de quebra ainda não tem que pagar comissão para ninguém na sua empresa, porque a venda foi sua. Quem está agarrando essa oportunidade com unhas e dentes? Durante muito tempo na minha representação, eu fui o campeão de vendas. Raras as vezes os meus vendedores conseguiam ser campeões do mês superando o dono da empresa. E às vezes ainda me davam desculpa. Ah, mas é porque é difícil ganhar de você, né? Pô, você é até o dono. Com o tempo, as coisas foram encaixando, foi dando certo. Eu fui me sobrecarregando de demandas, né? Eu fui começando a ter menos condições de vender, mas o time também foi crescendo, foi desenvolvendo mais talentos. Ok, mas durante muito tempo eu fui a principal força de vendas da minha representação. Logo, problema de gestão financeira por falta de faturamento não foi mais o problema. Pense nisso. Olha uma outra grande vantagem desse negócio de prestação de serviço, né? Enfim, você não tem que comprar o consórcio e aí vender o consórcio. Você só tem que intermediar. Gente, quando o cara fala para mim que está desanimado aqui nessa área, que ele quer entrar numa área, que ele vai ter que gerenciar estoque, eu penso, esse cara não sabe o que ele está falando.
Não é que ele não deveria, talvez o talento dele é até para isso, mas o que eu quero dizer, isso eu pude perceber um pouco melhor na minha faculdade, estudando outros negócios, o quanto que o meu era muito mais simples, mas eu totalmente envolvido pelos problemas. Quem sabe até sobrecarregado e desgastado. Estava focado naquilo que estava travado, dando errado e piorando as coisas. Olhei para o lado e vi, não, mas espera aí. É mais fácil eu reagir aqui do que mudar de ramo. Aqui eu não tenho nem que empatar recurso financeiro para estocar. É só eu intermediar. É um negócio que tem baixa necessidade de capital de giro. Quantos negócios, faz essa pesquisa inclusive, isso vai te dar um gás, talvez como deu em mim. Não pense vocês que nesses meus 20 anos de trajetória, eu não tive os meus momentos de maior desânimo na operação. E assim, engraçado, né? Os momentos de maior desânimo são os momentos em que você está tendo menos resultado. Eu nunca vi um cara desanimado bombando, né? Mas ok, eu lá, em alguma crise, faturando pouco, vendendo mal. Cara, será que tem um negócio melhor? Às vezes eu fico pensando, se você não conseguir afastar esse pensamento para você focar no que tem que ser feito, então vai estudar outros negócios. É a melhor coisa que você faz. Porque de repente, na hora que você estudar outros negócios, você vai enxergar o que eu enxerguei. Quantos negócios para você, olha lá, ter uma perspectiva de lucro de 20 mil, 30 mil no mês. Você não começa com menos de 200 mil reais. Eu te citaria vários exemplos de franquias aqui. No nosso negócio, a necessidade de capital de giro, baixíssima. Quantos representantes eu tive e tenho até hoje que não começaram os seus negócios com 20 mil reais? Tudo bem, é uma decisão de muito risco, o cara tem que entrar realmente focado, porque a ideia ali é já garantir que vai ter faturamento desde o início e esse faturamento representando lucro para ir melhorar, né, o capital de giro da empresa, proporcionar condições de passar a investir e tudo mais. Mas é isso. Qual negócio você conhece aí hoje que você vai iniciar com menos de 100 mil reais? Eu não conheço. Não que vale a pena. Ser dono do seu próprio negócio. É claro que é motivador. Você pode fazer as coisas do seu jeito. Tudo bem que você às vezes vai fazer do seu jeito besteira. Você vai fazer do seu jeito errado. Mas é a sua liberdade. Isso é algo que um empregado não tem. Ele até pode tentar forçar a barra, né, fazer birra porque ele gostaria que fosse tudo, mas o empregado tem que seguir da forma que a empresa determina, as diretrizes da empresa, exceto se ela der mais liberdade. Você é dono da empresa? Então, olha aí, a sua liberdade criativa podendo fluir, ainda que com consequências melhores ou piores, mas liberdade. O que é melhor? Gerar emprego, inclusive como alguns reclamam comigo às vezes, pô, mas tá difícil conseguir gente para trabalhar, uma choradeira, e aí eu penso assim, bom, pelo menos você está procurando gente para trabalhar. Pior é se você estivesse procurando lugar para trabalhar. Enquanto você reclama que está abrindo vaga e o candidato não vem para a seleção, tem gente do outro lado da moeda, reclamando que manda currículo e nem chamado para entrevista é. Qual lado do problema você quer fazer parte? Eu prefiro fazer parte do problema do lado de cá, ter dificuldade para achar gente para trabalhar. Eu sempre tive, mas sempre encontrei. É só procurar direito, é só acreditar. Então é isso, pessoal. Gostou do conteúdo? Acredita que essas ideias, que essas bases que eu trouxe para vocês pode ajudar no seu negócio? Coloque para nós aí nos comentários. Se você não está inscrito no nosso canal, dê essa força aí, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, com empresários que você conheça, que de repente alguma ideia, que alguma palavra aqui possa ser inspiracional para ele. E se você precisar aprofundar um pouco mais nesses assuntos, né, e outros mais, saiba que a Facton Academy periodicamente abre turmas de consultoria sobre 3 pilares: gestão financeira, gestão de pessoas e gestão estratégica. Eu vou deixar aqui o link para que você saiba melhores informações, de repente queira fazer parte da lista de espera para quando a gente abrir as vagas. E no mais, acredite no seu negócio, acredite no seu trabalho, tenha garra, tenha determinação. Para algumas pessoas, na minha crença, não porque está escrito, mas é porque é assim, enfim, as razões podem ser várias. Algumas pessoas, as coisas demoram um pouco mais para encaixar. Foi esse o meu caso. Para outras, nem tanto. Nesse caso, a mensagem final para vocês é: não tenha pressa de dar certo. Tenha muita vontade, tenha muita garra, tenha muito foco, mas não tenha pressa de dar certo. Foque na direção. Tá difícil para você aí, mas você enxerga que você está apontando para a direção certa? Às vezes, a direção é mais importante que a velocidade. Boa sorte para todos vocês. Nos vemos aí com mais conteúdos em breve. Forte abraço.